Ok. Boa noite para todo mundo. A gente está aqui com a Carolina, Borer, né? Martins, é Boa isso? tarde. Para a gente conversar um pouquinho sobre tênis, né? Um pouquinho sobre a vida dela. Quem não me conhece, né? Meu nome é Flávio, né? Eu tenho mestrado em Ciências do Esporte, doutorado em Neurologia, que a Carolina, por exemplo, não me conhece, né, Carolina? É. Ah, eu trabalhei no Comitê Olímpico de 2009 até 2023, participei dos Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, né? Carol, se apresenta o pessoal para o pessoal poder te conhecer. Eu Boa também. noite, meu nome é Carolina Borer Martins, eu tenho 16 anos e eu jogo tênis. Comecei a jogar tênis profissional aos 14 anos. Eu tenho 2 anos que você joga tênis. Profissional. Eu comecei a jogar tênis júnior aos 8 para 9. 8 para 9. É. E você está indo para o college? Como é que está a sua história de vida? Contextualiza ela um pouco mais em relação ao colégio, Sim. onde você pratica o seu esporte, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Eu estou no meu último ano de escola e eu estou pensando em jogar tênis profissional. A gente, eu e a minha família, a gente se mudou para cá em dezembro de 2018, então estou aqui 5 anos e meio. E foi assim uma baita de uma experiência para ver a diferença, né, do tênis no Brasil e o tênis daqui e a vivência em geral. E a vivência em geral de lá do Brasil para cá é muito diferente. O que é diferente? O que você percebeu que é diferente? Isso é É, legal falar. acho que o nível é muito diferente. Lá tem poucas jogadoras que jogam mesmo. E aqui no Júnior é uma quantidade absurda. E Pro deve ter mais de 1.000 jogadoras jogando pelos Estados Unidos. É muitos jogadores. E o nível também tem do college, que depois elas vão jogar Pro. E eu pego elas para jogar em vários torneios. E são níveis altíssimos, que falta muito na América Latina em geral. Vou fazer uma pergunta mais em relação ao seu treinamento, como é que você vivencia o dia a dia do tênis, né? Porque deve ter uma diferença também, acredito eu. Você Yeah. pode até dizer em relação ao que você fazia aqui para o que você faz nos Estados Unidos, tá? Sim, E sim. assim, o que você considera assim essencial para um treinamento físico para um tenista? E o que acontece aí? O que acontecia aqui para você? Qual que é essa diferença? No Brasil, quando eu estava aí treinando, né, eu era muito novinha ainda, mas tinha bastante físico, era bem puxado físico. Quando eu vim para cá, o físico era mais joguinho e menos físico. Mas aí eu comecei a fazer mais nesses últimos anos, mais academia, mais físico, e é a diferença minha aqui para as americanas. Eu acho que é o que falta muito aqui no tênis delas, é muito mais o físico, que é o forte dos jogadores do Brasil e da América Latina em geral, eu acho. Mas eu tô tentando treinar bastante o meu físico para ser a diferença aqui e na América Latina ser a diferença para mim e me deixar uma jogadora melhor. Você fala treinar físico, que treinamento é esse? É, Você corre em várias direções, você eu, salta, eu faço você. ah, bastante salto, eu faço salto com peso para sacar, eu faço bastante corrida em bastante distância e fazer tipo tiro também. Eu acho super importante e academia ao mesmo tempo, o peso é importante para ganhar massa muscular, para ter força. E treinar assim em bastante tempo para tentar, porque num jogo vai ser bastante tempo. Então, conseguir resistir pelo menos 2 horas em um jogo é necessário. mas como é que você mede?
como é que o seu corpo está funcionando diante do esforço que você está fazendo. Você entende? Ou seja, você mede só a frequência cardíaca, você mede mais algum outro parâmetro, como é que você faz isso? Ou É, não tem? eu não meço muito, não. Eu tento fazer, eu faço a minha corrida todos os dias, os tiros, a mesma coisa, todos os dias, academia também todos os dias. Eu tento fazer o máximo que dá nos dias, mas assim, torneio às vezes é mais difícil por causa dos horários, tem a viagem, mas aí eu tento ajustar com o que der para fazer. Quem passa o treinamento para você? É você mesmo que faz ou tem um treinador, um preparador físico? Tem uma equipe técnica por trás de você? Eu Você entendeu a minha estava, pergunta? sim, eu estava treinando aqui na USTA, a gente acabou saindo por causa que o treino deles era mais para júnior e não era para o pro, que era o que eu estava procurando. Aí agora achando a gente está achando um treinador, a gente tem algumas opções, mas não foi nada definido ainda. Então, por enquanto, tô eu tentando fazer o meu físico e eu tentando treinar e jogar mais torneio, porque nos torneios tem bastante meninas para trocar bola e é bom nível. Mas você não tem nenhum tipo de medida que você faz para poder, por exemplo, diminuir a chance de você ter. Porque quando você treina muito também, você aumenta o risco de ter lesão, né? Sim. Você tem alguma coisa que você faça para diminuir esse risco ou você não tem nada nesse momento? Para diminuir esse risco, assim, é óbvio, Ah, tem que saber o próprio corpo. E eu sei que o meu corpo é bem forte, eu consigo aguentar bastante, eu consigo aguentar jogos de 3 horas e meia de boa. Então, para mim, assim, o negócio é fazer gelo, fazer alongamento e massagem, mas para mim é super de boa. Tem dias que são mais difíceis, mas eu sei que eu não estou puxando o meu corpo muito que vai machucar. Mas se eu sentir assim, isso daqui tá doendo, eu prefiro não fazer e mudar e fazer outra coisa. Mas normalmente é de boa para mim. deixa eu fazer uma pergunta. É uma troca, tá, Uhum. tá, Carolina? Você, por exemplo, alguma vez mediu sua glicose durante um treino seu? Não, nunca. Porque, deixa eu contar uma história. Nem sempre o teu cérebro, tá? Ele tem a exata sensação do que está acontecendo no teu corpo. Uhum. E muitas vezes, quando você está, às vezes, sentindo uma dor, já pode ser um risco aí de ter algum tipo de lesão. Por isso eu pergunto se você tem algum acompanhamento. É importante que você tenha algum acompanhamento com você, o mais rápido que vocês puderem ter, para diminuir isso. E principalmente que a gente fala de medir a carga de esforço, tá? E é medir Uhum. tanto a carga externa que a gente fala, né? Que aí são os pesos, aí você falou, a distância, velocidade, tiro, quanto a carga interna, que é o que eu sempre fiz. Uhum. Que aí uma das formas de você medir a carga externa é você ver glicose, você vê a sua produção de ureia, você vê o quanto de marcador, tem uns marcadores, você vê microinjúria muscular, quanto seu músculo machucou. Porque muitas vezes você pode não estar sentindo nada, você ter machucado bastante o músculo, entendeu? E Sim. aí você pode estar, de repente, correndo o risco de algum momento machucar tanto o músculo, que aí não é só a lesão. Voltou. Mas pode acontecer, por exemplo, até mesmo começar a machucar o seu rim, o que a gente fala, entendeu? Uhum. E aí você pode ter que a gente chama de rabdomiólise. Então, assim, obviamente, isso é um caso mais extremo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso com Sim. você, não. Mas, assim, é só um alerta, né, para você poder procurar formas de medir isso, tá? Uhum. E existem várias formas de se fazer isso. Por exemplo, a gente lá no COB, né, eu media os atletas antes e depois do esforço, por exemplo. Uhum. Né? Tanto que o seu Admir, que você conversou, né, a gente tem uma ferramenta que chama ITR, que ele mede a parte técnica do atleta, né, e aí eu entro com a parte bioquímica para justamente medir a parte metabólica do atleta, e aí dizer o esforço
é um teste que dura ali 30 minutos, né? Uhum. E aí o atleta tem que acertar determinadas áreas nesse tempo. E aí faz um score, que pode ser, vai estar dentro do social, ou do college, ou Uhum. do júnior, né? E em cima disso eu meço a quantidade de esforço que o atleta faz, o esforço metabólico, né? E o esforço de quanto o músculo dele machuca, né? Uhum. O quanto de glicose, né, que foi a pergunta que eu te fiz, quanto de glicose que estava ali circulando, porque para o atleta, tá? Esses parâmetros é diferente da população normal, justamente por causa do treinamento. Uhum. Entendeu? O treinamento, todas essas variáveis, elas vão sendo modificadas ao longo do tempo. Sim. Então, se comparar você com uma pessoa que não pratica tênis, que não faz exercício constantemente, né, você pode ser que, de repente, a sua glicose, por exemplo, se tiver 80, uma glicose baixa para tenista, entendeu? Uhum. Então, você tem que estar com uma glicose mais alta para começar um treino, um jogo. Sim. Você tem que estar com uma glicose, pelo menos, de uns 120, 130, por exemplo. E aí tem que ver isso, como é que se comporta ao longo, é o que você falou, é uma partida longa, pelo menos 2 horas, Sim. né? Como é que você vai se comportar ao longo do treino. Uhum. Além disso, né, que a gente não conversou sobre isso, a hidratação, né, como é a sua hidratação, como é que ela é feita. Explica para a gente a sua hidratação, como é que acontece, ou você não se preocupa com isso, como é que funciona para você? Eu tento tomar, assim, bastante água, óbvio. Eu gosto também de tomar, eu não sei a palavra em português. Electrolyte, eu não, é isso. É, eu gosto de tomar também ter na partida e eu gosto da água de coco também, que é bom para o meu corpo, bem bom para mim. Eu tento tomar assim o que der durante a partida para me manter bem, mas eu não tomo mais nada, não. É isso mesmo. Você está com alguma nutricionista te acompanhando ou não? Ah, não. Tá? Seria legal se você tivesse uma nutricionista para te acompanhar aí, para te dar algumas orientações, tá? Uhum, Porque o que a nutricionista pode fazer com você, né? E você também pode fazer independentemente se você não tiver nutricionista agora. Saiu até no British Journal of Sport Medicine, tá? Uma revista científica uhum, internacional, uma figura mostrando justamente e é para o tênis, tá? Uma coisa feita para o tênis, uma figura do atleta que pesa antes e depois de um treino, por exemplo. uhum, Para quê? Você saber a diferença de peso que você perdeu. E quando você mede assim, você sabe o quanto de água você perdeu. uhum, E aí você sabe quanto de água você tem que beber depois. E além disso, você pesar antes ali, e você sempre mantiver essa medida, você sabe o quanto de água você precisa ao longo do dia. Entendeu? E a nutricionista ela vai te acompanhar com isso, e aí você vai fazer o ajuste da sua hidratação. Entendeu? Da melhor forma possível para você poder render aquilo que você falou, das 2 horas, de repente até mais, né? sim. Tem partidas que às vezes duram mais, não tem? Ou não? Eu já tive uma de 4 horas. Pois é. Olha só, 4 horas é tempo pra caramba, né? Sim, E você jogou no dia seguinte? joguei no dia seguinte. Simples e E, duplo, né? entendeu? Aí você tem que entender esse tempo, por exemplo, que hora que você jogou. Eu tô colocando essas coisas para você Uhum, poder ir pensando, né? E você formar uma equipe aí para você poder sim. te assessorar e você atingir os seus objetivos. Você Uhum, sair na frente das outras atletas que estão aí com você, sim. né? E aí você tem que entender o quê? Por exemplo, se você jogou de tarde, como é que você vai se recuperar de noite para o dia seguinte de manhã? Uhum, Porque esse tempo, ele é curto. Então, por exemplo, só a hidratação com eletrólito é suficiente? não. Entendeu? Uhum, sim. Aí, é uma pergunta. Isso é o que eu falo para as pessoas, é usar o método científico, tá? Não é uma avaliação só de clínica, tá? Você vai lá no médico, senta, o médico faz pergunta, não é isso. Uhum,
né? Você tem uma pergunta na cabeça, que é: será que esse tempo é suficiente? O que eu vou fazer agora? Por exemplo, eu vou agora à noite, eu vou jogar amanhã de manhã. Então eu resolvi, você falou uma dupla, uma simples no mesmo dia. Eu já joguei hoje 4 horas. E amanhã eu devo jogar ainda mais um tempão. Então meu estoque de glicogênio é de onde às vezes a gente tira a glicose, está armazenado. Eu preciso aumentar. Então eu vou comer um macarrão, né? Que é a minha nutricionista passou lá para quando tiver essa situação, comer um macarrão. Será que é suficiente? Aí como é que faz para medir? Entendeu? Sim. E uma medida fácil disso é a glicose. Eu dou um exemplo do macarrão, que é uma medida fácil de fazer. Até o próprio Gatorade. Será que só o Gatorade é suficiente? Com eletrólito, né? Água com eletrólito, água de coco, né? Que você falou. Será que é suficiente? E aí você pesa também e vê como é que você acordou no dia seguinte. Entendeu? Tem várias formas, né? Você ir se monitorando para você melhorar o seu desempenho. Porque a força, a potência, tá? Tudo que isso é gerado no tênis, isso tudo é o que a gente chama de energia cinética, né? Que é energia de movimento. Mas isso vem gerado da onde? Da energia química, que vem da bioquímica, da Sim. contração muscular, que é gerada por uma molécula de energia. Você deve ter visto isso aí no high school, que é o ATP, ATP, entendeu? Então, ou seja, a energia química que vira energia cinética. Então, você precisa ter, o que eu quero dizer, tanto o controle dessas cargas externas, voltando, né, ao assunto, ou seja, o quanto como você está reagindo, quanto como o seu corpo reage, tá? Porque eu já peguei, por exemplo, no comitê, né, atletas, por exemplo, que chegaram para mim e disseram: pô, Flávio, eu tô benzão, eu tô voando. E atleta de alto rendimento, atleta olímpico, tô voando. E aí eu fui medir lá os parâmetros dele, né? A CK, que é um marcador de injúria, estava 9.000. Você tem ideia, uma CK normal é em torno de 200, 50. Um atleta em treinamento aceitava 500, depende da fase do treino, tá? E da modalidade. Mas esse atleta, ele era um atleta de natação, então eu esperava ter em torno de uns 400, mais ou menos, de CK, pra você ter uma ideia. E ele estava com 9.000. E ele estava se sentindo bem. E aí eu falei com o treinador dele para diminuir a carga de treino, porque ele estava com risco porque quando você tem muita microinjúria, o risco é você provocar uma injúria mesmo, que é um corte no músculo e até romper várias fibras, e aí você ter casos mais extremos, né, até romper músculo mesmo, tá? E aí, que é o famoso quebrar literalmente. E aí ele diminuiu a carga e a gente mediu depois de novo, entendeu? No dia seguinte, para ver se tinha diminuído, né? Até chegar em níveis mais próximos do normal e poder voltar a treinar sem problema. Mas não deixou de treinar. Você entende a diferença? Ou seja, quer dizer, não é deixar de treinar, é só de medir isso para você se proteger. E ele estava se sentindo bem. E também já aconteceu o contrário, do atleta tá sentindo mal, eu não estou bem, e a gente medir e tá uma maravilha no metabolismo dele. Eu virava o treinador e falava: se você quiser seguir com o seu treino programado, pode seguir, porque ele está bem metabolicamente. Se ele não está se sentindo bem, pode ser por um outro motivo, mas não é metabólico. Porque pode ser outro motivo, enfim, alguma coisa com a família, uma coisa pessoal, né? Sim. Mas não é físico, entendeu? Sim. E como é que você, continuando, né? Eu estou falando muito sobre as percepções, eu quero saber de você. Como é que você acha que... E você falou que você está se preocupando com o físico, tá? Mas tem a parte técnica, certo? Sim. Como é que você acha que o técnico pode te ajudar, por exemplo, a evoluir no tênis, né? Porque eu também, até agora eu falei do físico, como é que eu posso te ajudar? A bioquímica pode ajudar no físico, né? Mas e o técnico? Como é que você acha que pode te ajudar a evoluir assim? Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, o técnico pode ajudar a não se machucar, porque se você tem uma técnica errada, pode causar se machucar, mas pode melhorar seus próprios movimentos,
pode melhorar a direita, pode melhorar o saque, pode melhorar um pouquinho mais a velocidade que você bate, e pode ser a diferença numa parte do tênis para ganhar uma partida. Pode ser também, pode ajudar assim para um torneio, não não ter problema, sei lá, com um tipo de bola. Eu acho que é isso assim que pode ajudar. E pode ajudar assim, tipo a tática do Federer, é uma tática mais limpa. E essa tática, assim, causou, Agora você vai me ensinar, porque eu não sei o que é tática limpa. causou ele não ter tanto dor, não se machucar tanto, comparado ao Djokovic, que teve que mudar a batida dele por causa que ele machucou o braço. Eu acho Foi que a ajudar. técnica, foi a biomecânica que você está falando. Isso, é. Tá. Ou seja, o gestual do Federer é melhor que o do Djokovic. A velha do Djokovic, a atual dele é bem melhor comparada à antiga dele. Ele teve que mudar para ele conseguir continuar jogando. E para manter o ritmo, porque o tênis antigamente era muito mais devagar e totalmente diferente do de agora. Agora todo mundo bate rápido, é muito rápido e não tem tanto É muito tempo. físico, né? Tem muito Muito. físico presente, né? O É pessoal está diferente. muito forte, né? Sim. Tá. Mas esse técnico, né? Ele mudou, né? O Djokovic, mas Uhum. ele não perdeu volume de jogo, né? Ou seja, ele não perdeu a capacidade dele de jogar. Não. Porque, como é que você acha que um atleta pode aprender tão rápido assim? E mudando a técnica? O que você acha que acontece? Porque acontece, deixa eu esclarecer. Porque quando você vai desenvolvendo essa técnica, você não desenvolve ela da noite para o dia. Você Uhum. começa isso quando você é mais novo, Sim, um gestual, né? Quando isso. você tem vai gerando a memória ali, o aprendizado psicomotor, né? Uhum. Mas como é que você acha que um atleta desse faz para aprender isso tão rápido? O que você atribui? É, eu acho que o que tem bastante, né, Estou aprendendo com você, cara. o que é uma coisa grande nisso é muito a mentalidade, o querer mudar e se esforçar para tentar mudar. Vai ter que começar do zero, como eu já tive algumas vezes, e você fica frustrado, muito. Assim, nossa, eu estava jogando bem, aqui agora machuquei, agora vou ter que voltar do zero e arrumar tudo de novo. E mas aí a mentalidade, mas eu quero jogar melhor e eu quero voltar para aquele ritmo, se não melhor. E aí é forçar para conseguir e ver tudo que der para tentar mudar. Para tentar mudar pode ser uma diferença minúscula que pode fazer a diferença. Então, eu acho que é muito a mentalidade mesmo. Porque, eu vou falar um pouquinho da minha área, né? Uhum, A neuroplasticidade, tá? Que é o que uhum, o seu cérebro faz para quando ele está começando a aprender, ela, ela é no mínimo, para começar a acontecer, são 4 horas de treino para você uhum, começar a acontecer. Tá? Obviamente, aí depois disso se estende e vai depender de pessoa para pessoa. uhum, Né? Vai depender da idade dela, vai depender até dela mesmo, né? Ou uhum, seja, e aí vai depender também da quanto uhum. ela quer tentar aquilo, né? Quanto tempo, assim, em média, você acha que um jogador desse, de alto, né, alto rendimento como o Djokovic, ele demora para mudar essa técnica dele? Você tem uma ideia? Eu não sei, E mas eu entendendo, e você, quanto tempo você demora? eu sou rápida. Eu sou rápida. Para mim é de alguns dias a um mês. Mas em tese, vários jogadores que eu conheço é pelo menos 3 meses para mais. Eu não sei, pode ser em média de algumas semanas, pode ser 6 meses, depende muito da pessoa mesmo. Mas para mim é muito rápido. Tá, entendi. Vou dar um pouquinho de assunto, eu vou falar um pouquinho de
da tática do jogo. Você tem tática de jogo? Você é mais ofensivo? Você é mais defensivo? Como é que você joga? Eu sou bem mais ofensiva e eu jogo muito na ofensiva. Eu prefiro jogar na ofensiva. Meu backhand, né, a minha esquerda é o meu ponto forte, é o natural para mim. Você é canhota. Não, eu sou destra, Ah, mas tá. eu Porque sou não, tá, destra, tá. mas aí o meu backhand é o meu ponto forte, né, a minha esquerda. Eu gosto, assim, meu saque também é um ponto forte no meu jogo. Mas eu gosto mesmo de bater forte e ir para cima. Eu não sou a maior fã de ficar lá atrás defendendo, mas se precisar, é óbvio, eu vou fazer o que eu preciso, né? Mas o meu jogo preferido é entrar e atacar, ir para winner. Qual a importância que você dá para um treinamento tático, né, para um tenista? Ou Uhum, seja, aí eu falo assim, além de ser mais ofensivo, ser mais defensivo, jogar lá atrás, né? Mas assim, jogar na paralela, ou jogar cruzado, uhum, como é que você trabalha isso? É, porque quando o atleta é profissional, né, ele uhum, tem lá o pessoal scout, né, que ele vai dizer uhum, quantas bolas ele fez assim, assim, assado, ele e o adversário. uhum. É o que a gente, é Sim. o que a gente espera. Mas como é que um atleta, né, você que está em formação, Uhum. como é que vocês trabalham isso? Como é que funciona isso para você? Ou, ou, ou é É, mais no feeling mesmo? assim, quando meu pai tá lá comigo nos jogos, assim, ele dá uma olhada para ver quais foram assim os meus pontos fortes, aonde que eu joguei certas bolas, aonde eu ataquei, e a gente antes do jogo tenta assistir jogo das jogadoras para ver qual é o ponto mais fraco, para ver qual tática seria Legal, usada né? para o jogo. Mas durante o treino, eu tento fazer assim, mais para atacar o backhand, né, a esquerda das destras, né, que é o treino que todo mundo treina. Mas quando eu comecei a jogar, eu jogava com canhoto, com uma canhota. Então, eu gosto também de atacar às vezes a direita, porque caso tenha uma canhota tá atacando a esquerda da canhota. Ou tem algumas dessas também que não tem tanta confiança na direita. Então eu gosto de mudar bastante e fazer bastante coisas diferentes, que um monte de jogador não faz, e aí ataca sempre a esquerda da destra, que às vezes é o errado quando vai jogar comigo, porque eu prefiro a esquerda. Então eu tento mudar assim e fazer para cada situação, cada jogador. Então você adapta o seu jogo de acordo com o adversário que você vai. Isso. É. Ah, tá perfeito. Mas você costuma filmar os seus jogos? Você filmar o seu jogo para depois você olhar, você em quadra? Já fez isso? Já experimentou fazer isso? Não, eu não faço isso, mas aí em vários dos torneios, Ah, eles filmam, e aí tem online. Aí tem, né, para ah, outras jogadoras assistir e então disponibilizam para vocês. isso, Tá, então, só porque pode né. ser mais a diferença, né? Que aqui no Brasil eu não sei se tem esse tipo de gravação. Tem, eu acho, se eu não me engano, tem a partir dos 70.000 tem gravação, mas alguns torneios também 75.000 às vezes não tem, mas a partir dos 100, né, W100K tem, aí 100.000 tem. Estados Unidos, você está falando dos Estados Unidos ou aqui no Brasil que você está falando? Aí, No mundo inteiro é em dólar aí os torneios. Aí tem os 15 mil dólares, tem 35.000, que agora não é mais dólares, é 25.000 dólares, 35 pontos. Tem os 50, 75 e os 100.000 da ITF, e aí vai para os WTAs, que aí tem 125 e tem
os outros. Dar de novo um pouquinho de assunto, falar um pouquinho do que as pessoas falam muito do mental, né, e da Uhum. psicologia dentro do esporte, né? Como é que você trabalha isso em você? Como é que funciona para você? Você tem acompanhamento, não tem, ou como é que é? Não, eu não tenho acompanhamento pro mental. Eu É assim, muito mais tentar assim, fica frustrado, ainda mais quando tá assim num jogo, acha que tá jogando mal, ou tá perdendo, ou acha que tá jogando bem e tá perdendo ponto mesmo assim. E no treino que eu acho assim, nossa, ontem eu estava jogando super bem, hoje eu tô jogando muito mal. Mas aí é o momento, né, para tentar puxar, porque é nos dias que tá achando que tá mal, ou tá jogando mal, que é os dias que você vai melhorar alguma coisa. Eu sou, eu sou sempre a favor que o atleta, né, ele ganha o jogo no treino. Uhum, Enquanto ele treina, né, ele se esforça, sim. enquanto ele fica na adversidade ali no treino, quando eu falo assim, porque tem dia que você não tá afim de treinar, Não, né, normal. sim. Todo mundo, todo atleta passa por isso. Tem período que é difícil treinar. Uhum, E mesmo assim ele segue treinando, sim. né, e busca a perfeição em tudo, porque todo Uhum, atleta que eu conheço é perfeccionista, uhum, sim. todos eles, né, sem exceção. Porque para ser atleta são condições que tipo, qualquer atleta, senão Sim. não dá para ser atleta. E então assim, muitas vezes você vai construindo esse mental no treino. Uhum, Enquanto você está no desconforto, sim. treinando, e eu vou um pouquinho mais além, e também no seu dia a dia, Uhum, não só no momento do treino, mas assim, se você tiver, né, com acompanhamento, eu falo nem em psicologia, né, uhum. com a nutricionista, né, e ela prescrever que você tem que comer assim, assim, assado, tal hora, não sei o quê, seguir aquilo, Sim, a disciplina a é, disciplina. é. Exato. A Disciplina disciplina. é uma coisa muito importante. Eu acho que a disciplina é a coisa, acho que é mais importante, a disciplina do que comer, disciplina dos horários para treinar, do que fazer no outro horário, né? Estudar, horário para ir na academia. Acho que isso daí é a coisa mais importante mesmo, é a disciplina. E de seguir a tática num jogo. Sim, fazer o que está sendo combinado, né? Isso. Além disso, o horário para dormir, né? O horário para acordar, É, finais de semana, que às vezes tem que perder festa, tem que perder, né? Isso tudo faz parte da disciplina, isso. né? E você se dá bem com a disciplina? Como é que é para você, assim, antes? Ou você tem períodos que escorrega um pouquinho? Porque a gente é Sim, ser humano, né? sim. Eu me dou bem sim com a disciplina, ainda mais na parte do horário para dormir, horário para acordar. Eu gosto de acordar cedo, prefiro fazer coisa de manhã. Então, assim, 5 da manhã eu tô de pé, aí eu estudo um pouco, aí eu vou correr, fazer academia, aí eu vou treinar. Aí é assim, tarde almoça, tudo certinho. Os horários eu acho que é o que é bom para mim. A comida, às vezes, assim, dá vontade, né? Comer um doce, mais alguma coisa, mas eu tô bem melhor nessa área do que eu tava, assim, um ano atrás. Às vezes dá vontade, assim, não quero treinar agora, mas aí é a hora, né, de puxar, assim, não, eu tenho objetivo lá na frente, e por isso que eu vou fazer. Mas a disciplina, eu tô indo bem com a disciplina, sim. Quantas horas por noite você dorme, em média? Eu durmo entre 6 a 8 horas. Eu não consigo dormir muito. Quando eu durmo muito, assim, eu acordo 3 vezes na noite. Então, é. Você já viu o seu sono, uma coisa, você já fez algum estudo do sono para ver por que que você acorda à noite? Ou é
Não? Meu pai dorme pouco. Aí eu não durmo muito. Normalmente, assim, agora tá melhor, eu vou dormir, tipo, 10, 10 e meia, e eu acordo às 5, mas antes já foi pior, mas agora, assim, tô melhor, assim, de 6 horas pra cima. É. Vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que a resposta vai ser não, mas eu vou te fazer mesmo assim, tá? Para poder dar uma informação para você. Você já mediu sua glicose quando você está dormindo? Não. Pois é, que ninguém mede. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Tá? Nos Estados Unidos existe, sabe aquele sensor que foi desenvolvido para diabético? Aqui que você põe aqui, você já viu? Ah, sim, eu tinha uma colega que tinha, sim, eu sei. Então, é aquele sensor ali, Uhum. tá? Existe esse sensor não só para diabetes, mas para atleta também, tá? Eu mesmo já botei aqui em vários atletas, para justamente acompanhar não só a glicose na hora que eu tô dormindo, mas a glicose também na hora que tá, na hora que come, o que come, quanto sobe a glicose. Uhum. Quando come uma banana, se você aumentou 20%, 30% da glicose, tá? Uhum. Mas à noite, tá? Se você tem queda de glicose para baixo de 70 miligramas por decilitro, já é uma Uhum. hipoglicemia, tá? Quando você está dormindo, o que o seu corpo quer mais fazer? Você sabe? Ele está buscando na hora que dorme. Por que você dorme? Não dá a pergunta. Relaxar? Para relaxar, mas por quê? Tem os eu já falei a palavra aqui, mas metabólico para o teu corpo recuperar, porque a palavra é recuperar, Uhum. É. né? Mas por que você quer recuperar? O que acontece no seu corpo para dizer assim, estou recuperado? Você sabe? A molécula aqui eu já falei, mas ATP. exato, exatamente, ATP. O seu corpo está o tempo todo produzindo energia e buscando recuperar através de energia, porque a energia é que te mantém vivo, Uhum. Sim, né? Então, sim. você fazer tudo, para pensar, para correr. Então, o foco primordial dele é fabricar ATP, tá? Uhum. Então, você chega no final do dia, você está lá cansado, porque você gastou energia durante o dia, Uhum. você correu, você estudou, você, enfim, Uhum. fez suas atividades e vai dormir para poder recuperar as energias. É assim que o pessoal Uhum. fala. Sim. Está errado, é recuperar ATP mesmo. Uhum. Se a glicose está baixa e as nossas células, principalmente do sistema nervoso central, para funcionar, depende de glicose, oxigênio e lactato, tá? São os Uhum. três principais produtos do sistema nervoso central, para ele funcionar bem. Oxigênio, eu sei que você não vai ter problema, a não ser que você tenha apneia do sono, por isso que eu falei do estudo do sono, tá? Porque se tiver apneia do sono ou Uhum. hipopneia, que a gente fala, isso pode variar durante a noite e também provocar pequenos despertares ou mesmo despertar, que a gente fala, da consciência e você voltar para um estado de atenção, né, Uhum. de consciência, e aí você não dorme, Uhum. tá? A não ser que seja esse caso. Mas não sendo isso, Uhum. a glicose é um outro parâmetro, tá? E se ela cair, como a sua célula gosta de glicose, ela precisa comer glicose para fabricar energia, Uhum. né? A célula principalmente do cérebro, né? O Sim. neurônio. Se cai, você produz menos energia. E aí você recupera mal, Uhum. tá? Isso não sou o que eu falo, tem estudo mostrando isso. Uhum. Além disso, o nível de glicose ele funciona, ele influencia o nível de lactato. Então, se cai glicose, cai lactato. Então, o lactato também não vai subir para poder. E mesmo assim, quando você está dormindo, seu lactato é muito baixinho, vai cair ali 0,5. Nesse momento, a energia principal que o seu cérebro quer é oxigênio, é glicose. E o Uhum. oxigênio para ajudar a funcionar, senão também não dá, mas o oxigênio não vai faltar. Então, por isso que é importante você monitorar e entender que, porque você pode estar não recuperando direito, Uhum. entendeu? E toda vez que, quando cai a glicose, você pode também ter esses micro despertar, porque o seu corpo vai querer fazer o quê? Você acorda para você tentar jogar a glicose para cima e se movimente. Por que Uhum. você quer que se movimente? Porque ele quer usar, de repente, ou pegar, se você tiver no estoque lá,
no seu fígado, no seu músculo, que é o estoque de glicogênio, para fabricar energia, ou ele que essa via é uma via mais difícil, mas ela acontece também, em pequenas quantidades, mas acontece, que a gente chama de ciclo de Cório. Então, pegar um aminoácido, o próprio lactato, e fazer glicose para poder levar. Tá? E aí, por isso que ele aí faz isso. Mas se você não enfim, não tiver esse ajuste, você pode estar tendo quedas, entendeu? E aí, e isso vem em função do quê? Principalmente do seu dia, tá? Que às vezes pode estar ligado à sua alimentação à noite, o que você come à noite. É aquilo que eu falei, pode estar nas perguntas, né? Sim. Se você teve um jogo de um dia, vai ter no dia seguinte, será que durante a noite meu nível de glicose está suficiente para o meu cérebro poder recuperar? Porque a principal fadiga, primeiro, é do sistema nervoso central, depois é periférica. Que é no central, é que você toma as decisões. Sim. Então, ou seja, metabolicamente, isso pode afetar as tomadas de decisões até durante o jogo, porque você não recupera direito. Sim. E aí, durante o jogo, você... E pode ser pior ainda, tá? Só estou te dando o cenário. Estou dizendo que está acontecendo isso, não. O pessoal também poder, enfim, saber, né? Então, mas também pode acontecer o quê? Além disso, se você tiver com estoque mais baixo, por exemplo, você jogou 4 horas no dia, por exemplo, você deu 4 horas no dia anterior, aí jogou de tarde, aí chegou à noite, você não comeu direito porque você não consegue comer após um jogo tão exaustivo. Tem gente que assim, não consegue comer direito, mas tem que ter alguma estratégia. E aí você tem uma queda de glicose à noite porque você não comeu direito à noite e você fez um jogo. Aí no dia seguinte você toma um café da manhã ruim porque você não consegue comer de manhã direito também. Ou seja, uma condição você não come direito por causa do jogo, você não come direito pela manhã porque você de manhã não come direito. Mas você come, mas não come direito. Quando você chega no jogo, o seu nível de glicose às vezes não está legal para o jogo. Aí você vai ter um jogo ali que você vai ter uma simples e uma dupla. E a glicose ela tem relação com o seu sistema nervoso central. Mesmo que ela esteja ali em valores melhores, porque você acordou, isso vai acontecer, é normal, isso faz parte do ciclo, tá? Porque você vai estar desperto, vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, um monte de coisa que vai começar a produzir, vai te ajudar na produção de energia. Tá? Mas você, nesse momento, você está sem os estoques, porque você acabou com ele, você não repôs direito e você não descansou direito à noite. Então, sua tomada de decisão já vai estar prejudicada. Sim. E aí você vai jogar. E aí a glicose, durante o jogo, ela não consegue se manter em níveis de 130, 140. Fica ali 90, 100, fica baixo. Se para um jogo é baixo. Tá? A tomada de decisão durante o jogo ela vai ser mais prejudicada ainda. Eu estou dando exemplo só da glicose, sem falar dos outros. Mesmo que você tenha ácido graxo ali para poder produzir, para liberar, tá? Mas o ácido graxo, metabolicamente, o custo metabólico do ácido graxo é maior do que da glicose para você metabolizar, ele demora mais tempo. Tá? Você vai estar usando um ácido graxo ali para poder te ajudar a produzir energia, tá? Mas a célula, ela tem por preferência a glicose. Sim. Tá? Mas ela vai usar o ácido, que ela não vai usar, ela vai usar o ácido graxo. Mas isso vai prejudicar a sua tomada de decisão, por causa do nível de glicose. Isso aí não sou o que estou falando, tem estudo que mostra isso. O nível de glicose mais baixo, mesmo com o ácido graxo também mantendo, você tem dificuldade de tomar de decisão, porque você leva o nível uma outra molécula que se chama amônia. Entendeu? Não sei se deu para você entender o cenário. Deu? Você conseguiu entender? Não, eu entendi, sim. Então tá jóia. Então, assim, o descanso, né, é um momento assim, que é muito importante para vocês, entendeu? E às vezes o descanso, você tem, né, um estudo do sono que você pode fazer e ver a glicose, por exemplo, são coisas que dá para fazer e entender como é que está a sua recuperação, que é um momento essencial para o atleta. Entendeu? Às vezes o sono seja, às vezes, tão importante quanto tomar água, se não for mais, tá? Para recuperação.
Aí vamos seguir as perguntas aqui, que o Sr. me preparou também algumas perguntas aqui. Como é que você vê a importância, né, do ranking atual para determinar assim, o nível de um atleta? Porque você falou, né, que tem essas classificações, né? Como é que você vê isso? O ranking, assim, é bem diferente. Tipo, o ranking júnior pode ser que não identifique como um atleta joga. Pode ser que uma atleta que é 1000 do mundo, mas ela é americana, pode ser melhor do que uma atleta que é 500 do mundo, mas ela é do Brasil. Porque se a atleta dos Estados Unidos só joga nos Estados Unidos, o nível é super alto e é muito difícil de conseguir ponto. Mas se a atleta do Brasil só joga no Brasil ou na América Latina, pode ser que seja mais fácil para ela ganhar rodadas e conseguir mais pontos. Então, assim, e no Pro é a mesma coisa, assim, depende muito da onde que tu joga e depende muito até você chegar ali nas top 300, ainda tem algumas ali que ainda dá, que ainda o nível não é para top 300. Então, assim, depende muito da onde que você joga mesmo. Então, o ranking ele não nivela ninguém. Assim, ele não é. Não, eu Pode falar. assim, eu joguei o WTA 125 em Florianópolis, que é a minha cidade natal, e eu joguei contra uma top 150 do ranking. Foi 6-4, 6-3. Então, assim, foi o jogo super perto, era para ela ter ganho em tese de ranking, que eu tava quase 1000 do ranking, eu tava 900, 850, era para em tese ela ter ganhado facilmente de mim, mas foi um jogo difícil. Aí pode ser que pegue uma atleta que é 500 do ranking e ela ganhe de 6-0, 6-1. Então, assim, depende muito de como cada jogo vai se encaixar. Pode ser que meu jogo encaixou com dela ou o meu e o dela não encaixou. Então ficou difícil para ela, mais fácil para mim. Então, assim, depende muito do estilo que cada jogadora joga e da tática que cada uma vem para o jogo mesmo. Aí a gente volta naquele assunto da tática, né? É, É importante ter sim. a E tática como de cada jogo. uma tá naquele dia também, tem isso. Porque pode ser que uma tá machucada naquele dia, pode ser uma não tá bem mentalmente. Então, depende muito, assim. Tem muitos fatores que pode mudar. Os Estados Unidos tem mais campeonatos que no Brasil, né? Sim, tem campeonatos toda semana. Toda semana tem torneio Pro, torneio Júnior, torneio da USN, que é tipo a CBT, né, para Júnior. Tem todo final de semana tem torneio. Tem outros eventos assim profissionais também, que tem aqui na Flórida, tem a Batalha de Boca, que é $10.000 e tem todo final de semana. Então vem jogadora de tudo qualquer lugar, júnior. Eu já joguei contra menina de 11 anos. E joga todo mundo porque vale dinheiro. Então, tem bastante torneio. Então, quando o atleta se machuca, né? O atleta machuca, aí também perde. Enfim, Perde. tem uma coisa. Pode falar. Quando o Perde. atleta assim se machuca, passa dos 6 meses, aí eles perdem o ranking protegido. Eu tenho quase certeza. Eu não sei muito, que eu não me machuquei nessa área ainda. Mas aí, voltando assim, você tem um monte de torneio, pode não jogar os torneios mais difíceis, voltando, pode pegar um torneio mais fácil para jogar. Tem torneio mais fácil para jogar. Então, assim, vai ter sempre torneio para jogar. Ela consegue recuperar esse tempo perdido ou não? Depende muito, assim, dos níveis dos torneios. Tipo, ano passado, os torneios que eu joguei, né, eu era mais nova, eu era nova vindo pro torneio, não sabiam quem eu era.
Aí eu entrava, assim, fazia um baita de um jogo, pegava uma rodada difícil de cara. Então tem que ter muita sorte, assim, no draw mesmo, na chave. Às vezes é tudo, né? Nesse último torneio que eu joguei, eu passei o quali, primeira rodada da chave, eu peguei a menina que chegou na final. Então, assim, é difícil. Pode ser que você pode jogar super bem e pegar uma que é super boa. Então, é bem difícil. Assim, como é que você entende se um atleta para se manter em alto nível, tá? Porque você quer se profissionalizar, certo? Uhum. Antes de fazer essa pergunta, deixa eu fazer outra pergunta. Você não pensa em college? Ou como é que você pensa em se profissionalizar? Ou quer se profissionalizar direto? Como é que você está pensando isso? Você já está nos Estados Unidos. Pode falar, Sim, pode falar. aqui, quando você entra na high school, que é do nono ano ao terceiro do médio, eles começam a te colocar pressão em cima para entrar na universidade, porque a maioria aqui eles tentam trazer todo mundo para a universidade. Mas aí, assim, para pagar universidade aqui na Flórida não é tão caro. Então, em tese, eu perderia tempo de poder jogar torneio profissional para jogar pela universidade, que tem um monte de gente que quer jogar pela universidade antes de jogar pro, que não tem problema. Mas aí eu perderia todos os pontos, cada temporada eu ia perdendo ponto, por causa que ia ter os jogos da universidade, que eu não ia conseguir jogar os prós por causa dos jogos da universidade. Então, seria, né, mais fácil jogar profissional e fazer universidade online, que é o que eu planejo fazer. Eu ainda planejo Entendi, entendi. universidade, mas aí fazendo online e aí em vez de ir para a universidade mesmo e jogar pela universidade. É que eu achei que a sua opção era só ser pró e não ir para a universidade, entendeu? Se Não. dedicar totalmente. Tá, entendi. Então, assim, quais são as estratégias que você imagina que seja importante para um tenista que queira se profissionalizar? O que você acha que é importante ele fazer? Você já falou que era a disciplina, né? Você Sim. acha que tem mais? Como é que você também O que eu acho que tem isso? bastante é o físico, é uma coisa bem lá em cima, é bastante o físico. E o que eu acho também é assim, jogar bastante torneio. Mesmo que seja torneios difíceis, às vezes é melhor jogar torneios difíceis e para você ver mesmo que você precisa melhorar para chegar naquele nível daqueles outros jogadores. E não só jogar os torneios assim, como eu seria jogar alguns torneios júniores em vez de jogar torneios prós, para assim, eu vou ganhar esse torneio. Não, em vez de jogar os torneios prós para ver mesmo o que eu preciso para chegar naquele nível e para ganhar daquelas meninas. E eu acho também, ao mesmo tempo, a alimentação é super importante, porque aqui eles comem muito mal e aqui a comida assim. E eu não gosto muito de comer fora, mas quando tá em torneio, às vezes é muito difícil, né? E é um E momento importante, né? então, aí, mas quando eu tô em casa, eu prefiro cozinhar eu mesma e Tem alguém rindo aí. eu prefiro cozinhar eu mesma ou assim comer comida de casa da minha mãe e do meu pai do que ir fora em restaurante. E aqui também é muito caro. Tem muito fast food aqui. Então, É legal você falar o negócio do torneio, porque eu já uma vez estava acompanhando um atleta, né? Eu sou muito a favor do atleta estar preparado para tudo, uhum, para todas as intercorrências que possam acontecer. uhum, Mudança de horário de jogo, ele tem que estar pronto, já com a estratégia estabelecida. sim. E isso dá para pensar antes. Você tem plano A, B, C, D, E, F, quantos planos tiverem que ser feitos. E aí teve um atleta que ele
enfim, era um garoto novo, né? Uhum. Ele foi jogar, acho que foi com um treinador. Essa história eu não sei muito bem, mas sei que ele fez contato comigo. Uhum. E aí ele falou que tinha pedido aqui é iFood, né? Uhum. Sim. E aí que a comida custou a chegar, porque eu estava monitorando ele, né? E eu vi lá umas coisas estranhas acontecendo durante o jogo. Ele perdeu o jogo. E aí ele falou que a comida custou a chegar, houve mudança de horário do Do jogo. jogo, né? E Uhum. aí ele foi quando chegou, ele pediu só um hambúrguer, que ele falou que era o que tinha para comer. Uhum. E aí e comeu muito próximo do horário do jogo. Então tem vários problemas aí, que É. é comer perto do horário do jogo, porque não deu tempo de absorver tudo. Sim. Não estou nem falando do hambúrguer, não estou nem entrando Uhum. nesse. Sim, sim. E você está exposto ao que está na região. Uhum. Eu falei com ele, leva comida de casa. Uhum. Prepara alguma coisa e leva. Sim. Aí você leva, faz sanduíche, se der, faz Uhum. algum tipo de quentinha. Por isso que é importante ter a nutricionista, né? Porque você vai conversar essas coisas com ela. Uhum. Para você ter as estratégias. Se uma coisa deu errado, você fala assim, eu tenho que comer alguma coisa, porque você também não pode ficar estômago vazio o tempo. Você vai fazer um jogo, é o que você falou, o jogo pode durar 2 horas, mas pode durar 4 horas. Sim. E aí você está ferrado. Se você ficou já sem almoçar, não comeu direito, Uhum. você não vai ter energia, por mais que você queira. Aí entra na questão do preparo físico, mais você tenha preparado fisicamente, mas você não tem a energia do alimento para te ajudar. Aí não adianta, as coisas não casam. Sim. Né? As coisas têm que andar juntas. É o treinamento físico que você falou, né? Trabalho de força, potência, essas coisas, e o treinamento e a alimentação. Uhum. Entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser vistas. Né? Uhum. Você não pode ser pego assim de surpresa, né? Uhum. Mas tem assim um negócio dos torneios é que às vezes você tem assim 1h30 entre jogos para jogo de simples para dupla. Você tem 1h30 para você fazer alongamento, relaxador de um jogo, comer, tudo. Então, às vezes, assim, é muito difícil. Eu sou uma que eu não consigo comer antes de jogo, muito. Eu como bem pouquinho, tento comer o mais antes possível. Exato, você tem que levar em tempo, tem que considerar o tempo de absorção do alimento, Sim. senão. Mas nos torneios também tem às vezes que é assim, tem a primeira rodada, começa às 8 da manhã. E aí o segundo jogo é follow by. Então quando acabar aquele jogo, você entra. Aquele jogo pode nem acontecer se nenhuma daquelas lá aparecerem. Então você tem que estar lá desde as 8 da manhã e já aquecido. Ou pode demorar 3 horas. Então você fica lá esperando e às vezes você comeu muito cedo. Aí tem que aquecer outra vez. Então, assim, é difícil e tem que ir vendo o jogo para ver. Agora eu tenho que comer. Mas aí, ou agora eu tenho que aquecer. Mas aí pode uma desistir do jogo. Se machucou, desistiu. Então, é bem difícil, assim, com os horários, quando você tem, assim, um jogo que é follow by. Quando você tem um jogo que tem horário, aí, assim, tá, esse horário, pelo menos. Mas se não, fica bem difícil com os horários, assim. Então, só voltando lá na minha pergunta. Então, assim, para se manter no ranking, né, é importante ele ter a disciplina, né, Uhum, se alimentar bem, uhum, treinar bem, embora isso envolva um monte de aspectos que a gente está conversando aqui, que é muito vago falar treinar bem, alimentar bem, né? Envolve muitas situações, porque uhum, eu vou te dar só um dado, tá? uhum, Isso aí foi publicado um artigo, eu fiz uma outra live ontem que eu falei sobre isso, que esse artigo foi falado sobre hidratação. uhum, Tá? E aí, no artigo, falava que a Coca-Cola hidratava, o nível de hidratação da Coca-Cola era maior do que, por exemplo, da água, o índice de hidratação. Entendeu? uhum. E a gente sabe que tomar Coca-Cola todo dia não é bom para ninguém. Sim.
né? Mas, de repente, numa situação que você precisa tomar em algum momento, e é o que vai te socorrer, às vezes é melhor você usar aquilo do que não usar nada. Sim. Tá? E, às vezes, uma situação em que você precisa recuperar rápido, né? O que você está falando, 1h30, tá? De repente, você precisa de coisas que tenham mais glicose e mais sal, mais sódio, né? Para você poder recuperar mais rápido. Entendeu? E às vezes só a água não vai ser suficiente. Ou é aí que eu falo, tem que testar. Sim. Né? E assim, isso é uma quebra de paradigma, né? Que as pessoas têm um pouco isso na cabeça, mas assim, obviamente, porque todo mundo toma Gatorade. E muita gente substitui, por exemplo, Gatorade pela água, quase não toma água. Tem gente que toma só Gatorade praticamente. Sim. Né? E aí tem um dado que eu sempre falo para as pessoas. Tem até artigo já publicado que o Gatorade ele pode provocar diabetes a longo prazo. Ou seja, ele é tão ruim quanto a Coca-Cola. Então, assim... Você pode tomar o Gatorade, não é isso que eu estou falando, mas você tem que tomar também em momentos específicos. A gente não pode abotonar água. Né? Tomar água. Sim. Né? E aí você vai misturando os elementos para você poder te ajudar na recuperação, porque às vezes o líquido, nesse momento que você tem pouco tempo, ele é melhor que você comer alguma coisa sólida, porque vai ser mais rapidamente absorvido. Sim. São coisas que a gente vai... Né, você pode ir pensando no seu dia a dia junto com a sua... Embora o nutricionista ele não vai te falar isso que eu te falei e não vai querer Coca-Cola, tá? Isso é só um dado científico, de estudo científico. Eu não tomo Coca-Cola, não. Pois é, mas dá para ser feito, entendeu? Sim. Não vai te fazer mal. Porque o exercício, tá? Que você faz, ele provoca mais processo inflamatório do que a Coca-Cola que você vai beber. Ele é muito pior. Entendeu? Sim. Atleta de alto rendimento, ele não é saudável. Nenhum atleta de alto rendimento. Ele é muito inflamado. Muito. Todos nós somos inflamados, tá? Todos nós temos processo. A gente envelhece por causa do processo inflamatório. Mas o atleta de ponta, top, todos eles são muito inflamados. Porque o nível de carga de treinamentos que são expostos é muito alto. Então, por isso que é o risco de lesão, risco de ficar doente, né? De ter mais... ficar doente, eu falo, ter dor de garganta, ter essas coisas. O risco deles é maior disso. Né? Então, as pessoas também confundem um pouco, né? Que o esporte é sempre saúde. Não, o esporte nem sempre é saúde. No alto rendimento, não é. A não ser que você jogue socialmente, aí não, aí é outra história. Em cargas moderadas, mas toda vez que você joga em alta, uma carga muito alta, né? Você está exposto a ter um processo inflamatório aí, ele se elevar e não é saudável. Sim. Se você ter ideia, você leva até a alteração da sua mitocôndria. Mitocôndria você já estudou, não já estudou mitocôndria? Sim. Então, a mitocôndria é onde você fabrica o famoso ATP que a gente estava falando. Sim. É ali, né? É ali que o oxigênio vai e se liga ao hidrogênio para formar água. Para você não ter uma alteração do pH do meio da célula para a célula não morrer. A célula morre. Basicamente isso. Sim. Então, o exercício de alta intensidade, por exemplo, você pode levar a alterações na mitocôndria. Você começa até a matar a mitocôndria, porque o estresse oxidativo é tão grande. Já ouviu falar de estresse oxidativo? Ou seja, o oxigênio lá não consegue segurar todo o hidrogênio que está chegando, que ele mata a célula, ele mata a mitocôndria e mata a célula. E, além disso, né, tem estudo que mostra que leva até intolerância à glicose. Você tem ideia? Ou seja, tem uns motores que carregam a glicose. Eles vão lá na célula, apontam e trazem ela para dentro da glicose. São nanomotores que a gente chama. Eles se quebram por causa dessas alterações de pH. Por causa do... A alteração de pH leva a alterações das proteínas no meio celular. Porque isso é o tempo todo. Seu pH chega ali... O nosso pH, em média, é de 7,35, 7,45, sem exercício. No exercício, né, ele chega aí 7,2, dependendo da intensidade do exercício.
Eu vou dar um exemplo aqui que é o extremo, né? Um sprintista, os corredores de 100 metros, 400 metros, eles chegam a 6,8, 6,9 pH, que é incompatível com a vida. Por isso que muita gente, às vezes, chega no final da corrida, às vezes, o jogador, né? Sim. Mesmo, passa mal. Uhum. Tem que jogar aquilo rápido, a acidose, né, para fora rápido. Então, esse o cenário. Sim. Então, assim, mas obviamente a gente sempre busca comer bem, né, da melhor maneira possível no dia a dia, para não. A gente sabe também que, enfim, pode provocar várias doenças. Tá? Carolina, a gente está chegando já aqui ao final, né? Uhum. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal, enfim, para as pessoas que estão assistindo a gente, algum conselho, o que você quiser deixar? Eu acho assim, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui, estar assistindo. E eu acho assim, o conselho assim que eu vou dar é o que eu falei bastante tempo, que é a disciplina, assim, o que eu acho assim grande para mim, disciplina é maior do que a motivação. Assim, motivação às vezes é enorme, mas a disciplina assim é 10 mil vezes melhor, porque o dia que você não está motivado, a disciplina vai ganhar e aí você vai fazer por causa que você é disciplinado. E é o que a gente precisa mesmo, assim, para o esporte, mas para a vida inteira, para quem trabalha, para quem tem filho, às vezes não quer fazer alguma coisa, mas sabe que tem que fazer. E aí é a disciplina que vai falar mesmo. Disciplina que te leva à vitória, né? Isso. Em todos os aspectos da vida, né? Isso. Não só no esporte, mas na vida. Muito bom, Carolina. Então, a gente vai ficando por aqui. Né? Eu agradeço também você ter participado e vindo conversar com a gente, né? Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, né? A gente não se Prazer também. conhecia. Depois que eu te fiz muitas perguntas, porque eu queria entender como é que é o seu mundo, né? Para poder a gente ir conversando. E um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. E até a próxima. Sim. Tchau, Tchau. tchau.